inspira gerações. Chegou o novo Shell V-Power Etanol, o biocombustível aditivado recomendado pela marca Senna. Opa, piloto, vai de Shell V-Power Etanol? Bom pro carro, melhor para o amanhã. A nova versão do etanol aditivado para as novas gerações. Pilote o amanhã agora. Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano Safra 2024-25 da Raízen S.A. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.raizen.com.br e no canal do YouTube da Raízen. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês ou português. Após, você poderá escolher mutar o áudio original. To choose your preferred language, simply click on the Interpretation button through the globe icon at the lower part of the screen and select either English or Portuguese. After that, you can choose to mute the original audio. Destaco que o vídeo da apresentação será em português com tradução simultânea em inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raízen, diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia: Ricardo Mussa, CEO, Carlos Moura, CFO, e Felipe Casali, diretor de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Raízen. Eu sou Felipe Casali, diretor de Relações com Investidores. Vamos aos principais destaques do segundo trimestre da safra 24-25, começando com os resultados consolidados. O EBITDA ajustado do trimestre reflete três principais efeitos. No açúcar, nós aceleramos os embarques com melhores preços, capturando os benefícios de nosso posicionamento estratégico. Em renováveis, temos uma redução pontual do mix de etanol especial, fruto de menores volumes exportados e menor demanda para bioplásticos. A volatilidade nos preços de energia elétrica também afetou nossas margens, mas já vemos uma melhora a partir de outubro. Em mobilidade, a resiliência das operações na Argentina e Paraguai garantiu a expansão do mercado, com manutenção do patamar de rentabilidade. E em Mobilidade Brasil, apesar da melhora da rentabilidade nas operações do ciclo Otto e diesel, a alocação de volumes e volatilidade de preços no mercado de óleo combustível geraram um efeito adverso no segmento B2B neste trimestre. Agora vamos para os destaques operacionais de cada segmento, começando com renováveis e açúcar. Tivemos um avanço sequencial na colheita da cana, porém abaixo do estimado para o trimestre. Este efeito se deve ao clima mais seco, que prejudicou a produtividade da cana e propiciou diversos focos de queimadas nos canaviais da região Centro-Sul. Até o mês de outubro, aproximadamente 7% do total de cana a ser processada pela Raízen este ano foi afetada por incêndios. Estamos na reta final do período de produção da safra, que deve se encerrar na primeira quinzena de dezembro, com uma moagem em torno de 80 milhões de toneladas, uma queda de 6% na comparação com a safra passada. Vale ressaltar que o mercado estima uma queda de 9% para a produção nacional, o que evidencia os benefícios
da nossa jornada de recuperação da produtividade agrícola. Os impactos do clima e dos incêndios também refletiram na redução do TCH e do mix de produção de açúcar, que naturalmente se torna mais favorável para etanol, mesmo com o ATR da cana superior ao da safra passada. Falando do mercado de açúcar, seguimos expandindo a rentabilidade, nos beneficiando das fixações de preços feitas para esta safra. Mantemos uma visão construtiva para as fixações futuras, aproveitando as oportunidades para sustentar esse novo patamar de retorno. Em renováveis, estamos com níveis de estoque posicionados para capturar um cenário de melhores preços e paridade até o fim desta safra, buscando também um melhor mix de venda dentro do portfólio, que considera o etanol hidratado, anidro e especial. Em Power, com a menor moagem, os volumes de cogeração também foram menores e, ao mesmo tempo, nós avançamos na comercialização de energia elétrica. Por fim, o nosso etanol de segunda geração. O volume produzido no acumulado da safra já é quase o dobro do ano passado. Destacamos mais uma vez a evolução da margem de contribuição do E2G, que representa a receita líquida deduzida dos custos e despesas variáveis, passando de 14% para 52% no acumulado do ano. Isso demonstra a aderência do nosso modelo econômico-financeiro à realidade. Em agosto, foi realizado um reforço de estrutura em um dos tanques na planta de Bonfim, e por questões de segurança na operação, paralisamos a produção por 22 dias corridos. Não há qualquer ajuste ou ponto de atenção relacionado à tecnologia da planta e tampouco à sua performance operacional. A operação da planta já foi retomada integralmente. Por isso, reiteramos nossa projeção de 80 milhões de litros de E2G produzidos neste ano safra. Indo agora para a mobilidade. No segmento Latam, Paraguai e Argentina, seguimos entregando um novo patamar de rentabilidade, mesmo diante de um ambiente econômico desafiador. A geração de caixa adicional tem sido direcionada para a redução do endividamento e para a sustentação da conclusão do programa de modernização da refinaria de Buenos Aires. No Brasil, as margens no segmento varejo e B2B evoluíram no trimestre, mantendo nosso foco na oferta integrada Shell. Destacamos mais uma vez o notável desempenho do nosso negócio de lubrificantes, com evolução de 22% da margem. No entanto, devido à alocação de volumes e volatilidade nos mercados de óleo e combustível, a margem EBITDA consolidada das operações do Brasil foi negativamente impactada em torno de R$ 22,00 por metro cúbico, gerando uma rentabilidade pontualmente menor neste trimestre. Seguimos mirando uma conversão das margens em níveis em torno de R$ 150,00 por metro cúbico de média para esse ano, conforme projetamos para o ano safra. Como podem ver neste gráfico, a margem dos últimos 12 meses, tanto no Brasil quanto em Latam, segue em um patamar saudável. Agora vamos aos destaques do resultado financeiro. Como é usual para este período da safra, a alavancagem reflete principalmente os níveis de estoque de açúcar e de etanol. Adicionalmente, seguimos com as iniciativas de gestão do endividamento, com vistas à extensão do prazo médio e estabilização das despesas financeiras líquidas. Assim, o índice de alavancagem tende a se normalizar até o final da safra, com prazo médio de endividamento superior a 6 anos. Indo para o fluxo de caixa, a geração de caixa livre para os acionistas também segue a gestão do endividamento e a sazonalidade dos negócios. Destaque para o posicionamento dos estoques para a venda futura com melhor rentabilidade, redução da linha de fornecedores diante da estratégia de suprimentos em mobilidade e redução da linha de adiantamento de clientes. Seguimos o ritmo de monetização dos créditos tributários no mesmo patamar dos últimos trimestres, acima de R$1 bilhão. O resultado financeiro deste trimestre demonstra o nosso compromisso com a disciplina financeira, mesmo num ambiente de taxa de juros mais elevadas e de volatilidade cambial. Estamos na metade do ano safra e, apesar dos desafios principalmente ligados à menor disponibilidade de cana, temos boas possibilidades na comercialização de açúcar, de etanol e de energia. Expansão das margens de mobilidade, mantendo um foco no gerenciamento de gastos
em linha com o que temos visto neste primeiro semestre, com redução das despesas de 13% somente na comparação entre os tris. Dito isso, reiteramos o guidance do EBITDA ajustado para o ano, com moderação do CAPEX total, considerando o atual ambiente macroeconômico. Obrigado a todos pela presença e seguimos agora para a sessão de perguntas e respostas com a participação do nosso CEO Ricardo Mussa e do nosso CFO Carlos Moura. Obrigado. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Nesse trimestre, a sessão de perguntas e respostas será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Se você deseja fazer uma pergunta, pressione a parte inferior Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Também há a possibilidade de fazer sua pergunta através do ícone Q&A na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem Nossa primeira pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, Lucas, seu microfone já está habilitado. Bom dia, pessoal. A minha pergunta é como é que vocês têm visto a evolução da qualidade da cana com essas chuvas que estão ocorrendo desde outubro para cá? Vocês já têm visto uma perspectiva de melhora de TCH? E se já dá para ter, eu sei que ainda é muito cedo, né? Mas se continuar chovendo dessa maneira, alguma leitura, pelo menos qualitativa, para o ano que vem, se as secas que ocorreram esse ano, que impacto que elas podem ter na safra do ano que vem, mas que perspectiva de moagem que a gente poderia ter. E a outra pergunta sobre a venda de ativo que vocês fizeram, a venda de cana. A minha pergunta é mais na linha se vocês veem outras oportunidades de fazer desinvestimentos como esse, e algum comentário sobre se tem caminhado na agenda de desinvestimento em outras partes do portfólio, se isso continua como dos trabalhos que vocês têm focado aí na companhia. Obrigado. Tudo bom, Lucas? Ricardo Mussa aqui. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, em relação à moagem, muito bem-vindo às chuvas. Está muito preocupante. O período que realmente precisa chover é o período agora, de outubro até fevereiro. É o período que a cana vai realmente crescer. Então, isso foi um alívio muito grande, né, do que a gente estava vendo, do cenário que vinha até então. Então, é super bem-vindo. Então, assim, a gente está otimista agora com o ano que vem, porque está chovendo na hora certa, na hora que tinha que chover. A resiliência aí da cana, a gente teve quase 7 milhões de hectares, 6 milhões e pouco de hectares queimados esse ano, e a qualidade do canavial para o ano que vem continua preservada. Então, foi muito bem-vindo. A gente ainda não está falando ainda de guidance para o ano que vem ainda. A gente está olhando ainda muito, essa chuva está com mais dificuldade de moagem no curto prazo, então está trazendo uma menor produção de açúcar, até uma menor produção de etanol também no curto prazo, e que mostra que a gente deve ter preços melhores, construtivos aí, tanto para o etanol e também para o açúcar, aí na entre-safra. Isso é um grande indicativo agora para esse período de chuva até um pouco do normal que a gente está vendo agora. A área de ativos continua super prioridade aqui dentro, então vocês podem esperar sim outras novidades. Vocês viram que a gente anunciou muita coisa também na parte de Power, que são os ativos que já cumpriram o seu papel. Então, a gente segue firme na proposta de desinvestimento. Esse caso específico aqui, que a gente fez uma venda de cana, a gente também está revertendo parte da cana para outras usinas. Então, é uma hibernação que a gente vai fazer, que vai trazer um benefício de redução de custo em 2 das nossas unidades, que é a Santa Elisa e a Vale do Rosário. E também a gente consegue monetizar. A gente chama são as usinas que a gente chama de cauda, né? Que não tem tanta sinergia, são menores, não tem plano de investimento de etanol de segunda geração, porque ela não tem um volume suficiente para isso. Então, a gente continua assim olhando
tudo que é cauda do nosso portfólio, que tem rentabilidade menor, ela está sim sendo olhada para a redução da alavancagem da companhia. Então esse é o foco, e não só na divisão de AB, mas principalmente em Power também a gente está olhando com muito carinho. Obrigado, Mussa. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, seu microfone já está habilitado. Obrigada, bom dia, Mussa, Carlos, Felipe. Minha primeira pergunta é em combustíveis, né? Vocês mencionaram dois detratores de margem esse trimestre. Entendo que o óleo combustível e diesel também. Queria um pouco mais de contexto do que de fato aconteceu na parte de óleo combustível e por que a gente tem que pensar nisso como um one-off. E também um pouco mais de cor sobre o mercado de diesel e como isso tem se comportado recentemente. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, olhando para frente, né, e eu acho que com essa jornada de produtividade na cana já bastante avançada, né, a gente ainda pode pensar na moagem de médio e longo prazo para a companhia acima dos 90 milhões de toneladas? É para isso que a gente deve caminhar? Um pouco qual que é a leitura de vocês da capacidade hoje do Canavial em termos de moagem para frente? Obrigada. Obrigado, Isa. Bom, primeiro, assim, o que a gente falou do fuel oil? Era um business novo que a gente estava entrando nesse novo segmento. A gente não teve um bom trimestre. A gente fez alguns contratos que não foram vencedores, mas isso é um one-off, isso já não tem mais para frente. A gente já está adequado no risco que a gente gostaria de ter. Então, por isso que era uma tentativa nossa, nova, de entrar no novo mercado que não foi bem executada. Essa sendo bem transparente, isso que aconteceu com o fuel oil. Não tem nada, até uma posição até mais ligada, até um pouco mais de exportação do que mercado local, tá? No mercado de diesel, a gente vê um mercado que agora ele ficou recentemente mais apertado, então melhora quando você tem um mercado com menor disponibilidade de produto, com margens, com arbitragem fechada. A gente vê um mercado até mais construtivo mesmo de margens. A gente não vê assim, a disponibilidade que tinha antes de produto, que a gente viu no primeiro trimestre. Então, se você tirar esses efeitos, tanto do convênio como o efeito do fuel oil, é um trimestre bom para a gente em relação ao trimestre anterior. E a gente não vê uma mudança de cenário daqui para frente, não, Isa. Você vê mesmo o combate à ilegalidade melhorou muito a margem de gasolina. A gente está vendo agora um cenário ainda de paridade de etanol baixa, que mostra preços mais construtivos de etanol para a entre-safra também, que é muito bom também para o business de mobilidade. A gente vê o combate à ilegalidade, acho que o nosso melhor momento como indústria. Eu vejo uma atuação do CL muito bem feita. A gente vê mesmo um alinhamento maior agora mesmo na questão do RenovaBio, que tinha muitas liminares rodando por aí para não compensar o RenovaBio, caçando essas liminares. A gente tem um processo lá no STF rodando que deveria criar uma jurisprudência muito boa para isso. Então, assim, tem muito boas notícias do combate ao comércio irregular, que deveria trazer alento aqui para as margens de combustível. A gente segue na mesma linha, Isa, como sempre, muito construtivo, com margens de combustível. Lembrando sempre que tem volatilidade, porque você tem um mercado onde o reajuste que a Petrobras vem fazendo está com uma frequência menor. Isso traz um pouco mais de volatilidade no supply. Em alguns momentos, uma arbitragem aberta vai fechar. O que a gente está vendo agora é um mercado um pouco mais apertado e mais construtivo de margens, principalmente pelo combate à ilegalidade. O nosso grande problema hoje está no biodiesel. Você tem que a gente chama de bionota, né? Você começa a ter muitas empresas não fazendo a mistura. O biodiesel está com um valor muito mais alto que o diesel agora, e essa passa a ser um foco da indústria para combater a evasão através da não mistura do biodiesel. E isso a gente tem o apoio de toda a Frente Parlamentar da Agricultura para ir adiante. Então, de novo, Isaac, eu acho que
olha muito o last 12 months, olha como é que está os últimos meses e acompanha essa tendência, que é uma tendência ainda construtiva de margem aqui em Mobilidade Brasil. Na produtividade, sempre você vai ter anos excepcionais de clima como ano passado. Esse foi um ano muito difícil por causa das queimadas, né? Então, a gente olhando para anos normais de clima e lá para frente, a gente tem sim agora, consertando o quarto corte esse ano, aí depois o quinto e o sexto, a gente mira para cima de 90 milhões de toneladas, a nossa capacidade hoje, mesmo com a hibernação agora da OMB. Então, o número é para cima de 90 milhões, quando tiverem todos os cortes, e com um ano de clima normal. E vai ter um ano que vai ter clima um pouco melhor do que o normal, como foi no passado, e um ano de clima pior do que o normal, como foi esse ano. A gente não projeta, por enquanto, um ano atípico o ano que vem, a gente está projetando um ano com normalidade, o ex até agora. Excelente, obrigada, Mussa. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, da XP. Leonardo, seu microfone já está habilitado. Bom dia a todos, bom dia, Mussa, Carlos, Felipe. Eu queria talvez entrar um pouco no detalhe da questão do E2G. Vocês mostraram ali um resultado, uma boa evolução quando a gente olha para 6 meses das operações, né, olhando aquela conta ali de margem de contribuição. Eu queria entender um pouco, talvez, dada essa expansão, o que é o ramp-up ali das indústrias, o que é ganho de escala, o que eventualmente até a paralisação, mesmo que bem curta, possa também ter afetado um pouco esses números, seja para bem, seja para mal. Se já existe até inclusive ganho dos custos ali por conta das enzimas, né, que é até tem todo aquele plano de ter a produção aqui em loco. Então, acho que essa dinâmica do E2G, acho que se pudesse entrar um pouco mais em detalhes, sobretudo por conta agora dessa fábrica 3 e 4 que vão entrar em teste, comissionamento. Então, se à luz desses resultados, a gente deveria esperar algum tipo de aceleração de novos projetos à frente, alguma mudança nesse sentido? Essa seria a minha primeira pergunta. E talvez só um pouco de detalhe ali na questão do etanol. Eu entendo na questão do mix, que foi um pouco pior do que o previsto, né? E mais focado ali em anidro, e não tanto nos contratos especiais. Mas só para entender se esse, talvez até, você pode chamar isso realmente de um one-off, se isso tem um catch-up para esse trimestre, se tem espaço para poder recuperar alguns contratos ali daquele trimestre anterior, se realmente foi uma questão pontual, mas que não recupera, mas só normaliza para frente, só para entender um pouco melhor assim essa dinâmica do etanol, porque realmente foi um grande driver de receita, um pouco de frustração no resultado. Então, essas duas minhas perguntas. Obrigado. Bom, boas perguntas, Léo. Primeiro, no E2G, a gente agora está startando a planta 3 e 4, que é Univalem e Barra. Elas começam comissionamento agora, no mês de novembro, já começaram o comissionamento. O que é importante? Quando a gente olha para esse ano, se olhar a produtividade da Costa Pinto, por exemplo, nossa planta menor, foi um ano que a gente focou em ganhar custo e não ganhar produção. Então, a Costa Pinto, a gente está tendo um excelente ano de redução de uso de enzima, por exemplo, para atingir a mesma produção no país. A gente conseguiu reduzir quase 30% a quantidade de enzima para ter a mesma produção do ano anterior. Um foco muito grande, porque a Costa Pinto ela tem o papel agora de testar essas novas linhas de redução de custo que a gente está tendo. Na Bonfim, é um ano de startup de planta, então a gente teve uma parada lá que não teve nada a ver, como o Casale explicou, com a tecnologia, foi um tanque intermediário que a gente teve que refazer a fundação dele, mas a tecnologia se mostrou muito estável. E mais do que isso, a gente está conseguindo tirar esse ano a quantidade de litros por bagaço de cana que nós tínhamos desenhado, que os cientistas desenharam quase 15 anos atrás. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu atingir a maturidade e entregar acima do cálculo estequiométrico que os cientistas desenharam há mais de 10 anos no E2G. Então, do ponto de vista de tecnologia, está indo super bem. O que a gente está fazendo na Univalem, na Barra, diferente? Os aprendizados que a gente teve na Bonfim com o ramp-up da planta, a gente está implementando na Univalem Barra. Então, nossa expectativa é que a gente tenha um ramp-up melhor na Univalem Barra do que na própria Bonfim, que foi a segunda planta. Então, todos os lessons learned que a gente vem aprendendo, a gente está implementando nas unidades novas. Lembra sempre, Léo, que o E2G ele tem um preço mínimo garantido, então a gente não tem risco aqui de preço. Então, é um produto que tem
uma margem EBITDA muito alta, é um forte gerador de caixa. Então, as plantas, a gente vai ter o ano que vem um ano com plantas praticamente cheias, são 4 plantas em operação no ano que vem, já gerando caixa para a companhia. Então, o pico de investimentos que a gente tem do E2G, ele agora está ficando para trás da gente. A gente vai ter uma forte redução agora do CAPEX e focar muito mais na geração de caixa para suar os ativos e essas plantas produzirem cada vez mais. Então, acho que assim, eu acho que um grande ponto para vocês acompanharem é a produção e a produtividade dessas plantas e a rentabilidade dessas plantas ao longo dos próximos meses, que é muito importante agora para provar que a gente consegue gerar caixa com o que a gente já tem. A gente está super otimista com os resultados da Bonfim, super otimistas com os resultados da Costa Pinto de redução de custo e as lições aprendidas do startup da Bonfim sendo colocadas à prova, tanto na Univale como Barra, que estão começando agora. Então, é um cenário, acho que muito positivo, que o E2G deveria começar a contribuir agora, em vez de dragar caixa, deveria começar a gerar caixa para desalavancar a companhia. No etanol, esse é um ano diferente, né? O etanol esse ano teve menos competitividade para exportação, a raiz sempre é muito forte na exportação. Então, no primeiro semestre do ano, a gente viu um volume menor de exportação de etanol. A gente tem alguns clientes importantes no sul do Brasil que foram afetados pela enchente também, com margens muito boas, que a gente não teve nesse primeiro semestre, que voltam agora no segundo tri. O que a gente está vendo agora é um segundo trimestre, um segundo semestre muito construtivo, porque você está tendo muita chuva agora, menor produção, e como a paridade na bomba ela segue muito baixa, o consumo está muito forte. Então, o nosso consumo, a gente consegue perceber isso lá na ponta, consumo forte, que tem um cenário, então, construtivo de preço. Quando você compara o mesmo preço do ano passado, Léo, a gente tem um cenário muito mais construtivo para pregetanol nesse segundo semestre. Obviamente que a gente, nessa estratégia nossa de carrego, a gente está vendo isso, está se preparando para isso, mas tem menos oportunidade de exportação que a gente teve no ano passado pela própria dinâmica, né? O mercado americano estava com preço também barato, então a gente teve hoje menos oportunidade para fazer exportação de etanol com margens melhores em relação ao último ano. Tá? Não, perfeito. É muito claro. Obrigado, Múcio. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Gabriel, seu microfone já está habilitado. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Mussa, Carlos, Felipe. Tenho, acho que, dois follow-ups aqui e uma pergunta. Acho que, não é duas perguntas e um follow-up. Acho que na parte de alocação de capital, a gente falou aqui um pouquinho sobre até a questão de cana e etc., mas um tema que talvez a gente não tenha falado sobre Argentina e Paraguai. Assim, eu queria entender um pouco a visão de vocês, como que vocês veem esse business hoje dentro do portfólio da Raízen, o quanto isso não poderia ser desinvestido no futuro, como que vocês veem isso, alguma possibilidade aqui também de alocação de capital. Os outros dois pontos, acho que a gente falou até um pouquinho sobre distribuição de combustível, a gente viu, acho que até uma pauta que o Mussa tem trazido muito, acho que também as outras empresas de distribuição de combustível, em relação à informalidade, né? Tiveram alguns avanços importantes, alguns fechamentos de empresas que talvez não operassem ali de acordo com as práticas fair do mercado, né? E eu queria ouvir um pouco do que tem ainda na agenda daqui para frente, que são os principais pontos importantes aqui para a gente seguir, né? Acho que tem algumas discussões no Congresso hoje, como a lei do devedor quanto mais, tem a questão da própria discussão do crédito de carbono, né? Tem uma discussão muito importante aqui sobre o RenovaBio. Eu queria ouvir de vocês, assim, de forma geral, o que tem de importante para acontecer aqui no curto prazo. E para fechar, não sei, desculpa até me prolongar aqui, mas com relação à alavancagem, a gente viu um aumento do endividamento da companhia esse trimestre, eu acho que tem uma questão sazonal, mas quando a gente olha em relação ao ano passado, teve um aumento, ano contra ano, né? Então, estipando esse efeito de sazonalidade, tem um aumento aqui de alavancagem, acho que muito em função até de investimento um pouco mais forte, como você mencionou, em cana, E2G, etc. Esse ciclo agora se encerra, parece que está chegando no final. Eu queria ouvir de vocês o quanto isso, na visão da companhia, é preocupante, como que vocês olham isso, quão rápido deveria convergir para um nível ótimo. Acho que essa discussão seria bem importante trazer aqui para entender um pouco a cabeça da empresa. São esses pontos. Obrigado.
Legal, Gabriel, bons pontos aqui. Primeiro, quando a gente olha a nossa Argentina, principalmente, que é o grande ativo que a gente tem lá, a gente está terminando esse ano um grande ciclo de investimento. Se olhar desde a aquisição da Argentina, a gente fez quase 700 milhões de dólares, né? Quase 3,5 a 4 bilhões de reais de investimentos na Argentina. E o ativo agora ele termina esse ciclo também de investimento e começa a ser um grande gerador de caixa. O negócio da Argentina está muito saudável. Eu estava lá ontem, principalmente, estava olhando, o negócio continua um negócio muito bom. O país está num momento até melhor do que estava, que a gente imaginava antes. Então, o negócio está gerando muito caixa agora. O país segue para uma jornada de melhora do ambiente institucional. A gente tem um negócio muito saudável na Argentina e segue indo muito bem. Então, você tem que olhar para a Argentina hoje, ela é um ativo que ele passou por um ciclo grande de investimento que termina agora em março do ano que vem, aí acaba todo o investimento da Argentina, esse ciclo enorme de investimento, e ela passa a ser uma grande geradora de caixa com uma estabilidade muito grande, e vamos acompanhar muito o cenário institucional. Quando se fala de alocação de capital, Gabriel, a gente obviamente não abre tudo aqui para do que a gente está. A gente tem um momento agora de desalavancagem, claro. A gente olha para os nossos ativos, quais são os ativos que não tem tanto fit estratégico por longo prazo da companhia e também que tem algum interessado em querer comprar esses ativos. Então, a gente olha isso de forma dioturna, ou seja, uma discussão diária com o conselho, o que a gente tem para acelerar a desalavancagem. Então, o que eu posso te falar aqui é que isso segue sim sendo uma prioridade dentro da companhia. Eu não vou abrir quais são os ativos que a gente está fazendo, mas a gente olha com muito carinho todos os ativos da companhia, aqueles que não têm tanto fit estratégico e tem algum interessado com um valor acima do que a gente acha que esse ativo vale para a gente, está com ele no portfólio, a gente está sim focado em fazer os desinvestimentos. Quando você fala da informalidade, você tocou em alguns pontos importantes. Você acha que continua sendo nosso grande calcanhar de Aquiles, continua sendo o etanol, é o grande produto com muita informalidade no Brasil. A gente batalha muito pela antecipação da monofasia, a reforma tributária já prevê a monofasia do etanol. A gente está aqui discutindo como é que a gente consegue antecipar a monofasia, seja no PIS e COFINS, que é mais simples, ou até no ICMS. Essa é uma discussão muito vigente, tanto nas entidades todas, seja lá na ABD, na Associação Brasileira de Downstream, seja na Única, para melhorar o ambiente competitivo do etanol. Você falou bem do devedor contumaz, que é super importante, já está há anos no Congresso, está no Senado lá. A gente espera agora, com a necessidade de arrecadação do governo, essa discussão toda de redução de despesas, que o governo apoie o devedor contumaz, a gente consiga aprovar essa medida, isso é super importante. A última que você falou é a do RenovaBio, porque ela tem um tratamento agora, não sei se vocês repararam, que foi aprovado no Congresso, esqueci o nome do PL, e está indo para o Senado agora, que torna o não cumprimento das metas do RenovaBio um crime ambiental, né? O não cumprimento da mistura do biodiesel, por exemplo, um crime ambiental, deixa de ser. E aí, sendo um crime ambiental, é inafiançável, então você começa a ter uma força maior para ir atrás do malfeitor. Então, tem muita coisa acontecendo hoje no Congresso e no governo a favor da questão da ilegalidade, né? Então, mas esses são os principais pontos, Gabriel, você mencionar, acho que monofasia do etanol, devedor contumaz, e do biodiesel, quando a gente fala dessa questão do combate, vou botar o RenovaBio como sendo o pano de fundo para combater a ilegalidade, seja da não cumprimento das metas de CBIO, seja não cumprimento da mistura do biodiesel. Tá? E quando se fala da alavancagem, o que a gente tem aqui, Gabriel? Boa parte do nosso investimento foi feito em etanol de segunda geração, planta de biogás e Argentina. Esses são os grandes pockets, né, onde foi boa parte do nosso crescimento em crescimento, né? E fora lubrificantes, que foi uma aquisição que a gente fez. Então, esses business todos, se eu pegar o E2G, biogás, eles começam a gerar caixa a partir de agora com um dado interessante. Eles não têm risco de preço nem risco de volume. Então, a geração de caixa futura desse negócio depende da nossa capacidade de operar essas plantas e que a gente está super confiante. Então, eu vejo isso deveria tem dois efeitos, uma redução do volume alocado para CAPEX de crescimento, que vai reduzir claramente, e, ao mesmo tempo, uma melhora do fluxo de caixa advindo desses investimentos que
foram investimentos muito grandes e fortes que terminam agora nesse ano safra. Então, a gente tem, acho que um ponto de inflexão importante de redução do CAPEX, com o aumento da geração de caixa desses investimentos, que deveria acelerar a desalavancagem da companhia. Somado a isso, os desinvestimentos, que a gente chama de reciclagem de portfólio. Essa é a receita, concordo com vocês vinham aí o nosso DNA caindo bastante, 13% ano contra ano, e essa receita é a receita para desalavancar mais rápido e começar a colher os frutos. Eu falo para todo mundo aqui dentro, e o Nelson está chegando agora, colher os frutos dessa... Agora não é hora mais de plantar, é hora agora de começar a colher os frutos dos investimentos que foram feitos nos últimos anos e fazer isso tudo funcionar para a desalavancagem cair rapidamente. Se eu puder complementar, bom dia, Gabriel. A gente também veio trabalhando ao longo desse ano safra para a estabilização e posterior redução das despesas financeiras de uma forma mais ampla no balanço, seja aquilo que recai sobre a nossa margem operacional, seja o que recai sobre a despesa financeira. E isso, então, fez com que a gente caminhasse para um liability management, em que a gente estendeu o prazo médio das dívidas. Se você olhar nos 6 meses desse ano safra, partindo do EBITDA, a gente teve uma alocação substancial de capital em contas a receber, principalmente no exterior, fruto da comercialização de açúcar. Então, só isso a gente empregou 3,5 bilhões de capital, mais uma redução que, de novo, na linha de reduzir os encargos no balanço, nós baixamos os adiantamentos de clientes em torno de 3 bilhões, mais o efeito da alocação de estoques, que ele, valorado a custo, está em torno de 7,5 bilhões, mas se você valorar a mercado, ele vai para em torno de 10,5 bilhões. Então, se você colocar a realização dos estoques, mais a realização do contas a receber, a gente converge para um final de safra que fica dentro dos limites que a gente sempre colocou aqui de mandamentos da estrutura de capital, de ficar em torno de 1,8 vezes após a gestão de endividamento, que a gente terminou em outubro, né? Então, setembro ainda tem uma foto um pouco poluída, em virtude da conclusão do bond em setembro, mas não da liquidação de todas as dívidas e da emissão da debênture em outubro, que a gente também está fazendo agora, entre outubro e novembro, boa parte da liquidação das dívidas, de novo, para reduzir a carga de juros sobre o balanço, dado o cenário econômico. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, Tiago, seu microfone já está habilitado. Olá, bom dia, Mussa, Carlos, Felipe, bom dia a todos. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, voltando na temática de reciclagem de portfólio, especificamente no portfólio de usinas de cana e esse anúncio que vocês fizeram ontem dentro do resultado, né? Eu queria, na verdade, perguntar, né? A empresa tem 35 usinas, obviamente nem todas estão ativas e agora uma a mais vai hibernar. E eu queria perguntar o tamanho da oportunidade de otimização do parque de usinas e dos canaviais da companhia, né? Porque a verdade é que vocês têm um portfólio super heterogêneo em termos de tamanho de usina, de raio médio de canavial, né? E obviamente em diferentes regiões do Centro-Sul. E a gente tem a impressão que quando a gente fosse comparar produtividade, custo de produção entre as usinas, né? A impressão que a gente tem é que você tem algumas usinas dessas 35, um pouco menos que isso, ativas, que puxam a média bem para baixo. Muito provavelmente essa usina que vocês estão hibernando é uma delas, né? Então eu queria entender se essa percepção ela é verdadeira, né? Essa heterogeneidade dentro dos diferentes clusters dos canaviais e das usinas de vocês, e o tamanho da oportunidade de fazer um pouco mais dessa otimização. Essa que vocês anunciaram ontem não é exatamente pequena, mas ela sozinha acho que não faz muita diferença. Eu queria entender o tamanho da oportunidade que a gente poderia esperar dessa otimização, que não é algo exatamente comum
pensando no histórico da Raízen. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um assunto que a gente acabou, vocês escreveram poucos quando a gente olha o release, a gente falou pouco até agora, é olhando para o guidance do ano, tanto guidance de EBITDA quanto guidance de CAPEX, né? O que vocês mudaram foi, obviamente, a perspectiva de volume de cana moída, e eu queria entender o tamanho da ameaça ou do impacto que isso pode ter quando a gente pensa no range de EBITDA de vocês. E também no CAPEX, que vocês já nos últimos trimestres acho que vinham sugerindo espaço para entregar mais perto do bottom do range de CAPEX, e eu queria entender se isso muda, inclusive em luz dessas intempéries envolvendo queimadas, etc., que eu imagino que acabe consumindo um pouco mais de trato do canavial, etc. Se vocês puderem comentar um pouco sobre o guidance, além da mudança do volume de cana, seria importante também. Obrigado. Legal, Thiago, excelente pergunta. Primeiro, assim, você foi bem direto ao ponto. Quando a gente olha o nosso portfólio é super heterogêneo, Thiago. Então, você visse aqui, tem uma planilha que mostra, você tem usinas super rentáveis, outras menos rentáveis, tamanho depende da distância para o porto, distância do canavial, renovação de contrato. Obviamente que a prioridade sempre foi a gente fazer essa análise, mas tendo em vista primeiro consertar o nosso canavial. Porque também você tomar uma decisão no passado de se desfazer de algum ativo, sendo que a primeira lição de casa a gente não havia feito, então agora com o canavial nosso dentro da produtividade igual ao mercado, igual ao nosso fornecedor de cana, e isso sendo algo do passado, fica muito mais evidente onde estão as oportunidades. Então, acho que só para explicar um pouco essa jornada, já começa com a recuperação do canavial, você começa a ter uma visão clara da onde cada usina tem, onde ela pode chegar com um potencial, seja o potencial dela para colocar uma planta de A2G, um potencial dela para colocar planta de biogás e assim por diante. E aí fica muito claro o que a gente chama de tail mills, que são as usinas que não fazem tanto sentido estar no portfólio, né? Então a gente tem sim uma discussão muito ativa nisso agora. Eu não posso abrir aqui, Thiago, qual que é o tamanho dessa oportunidade, porque eu estaria abrindo a nossa estratégia. Mas a gente está, sim, em discussão e tem outras unidades, sim, que fazem sentido hoje. A gente pensar desde que o preço seja um preço que faz sentido. Nesse caso da OMB, Thiago, foi muito claro, é um benefício, porque você tinha uma cana, uma usina que não era tão grande, você tem um canavial que tinha um comprador que faz muito mais sentido para ele do ponto de vista logístico, por isso que a gente conseguiu, na nossa visão, um bom preço, para ele também foi muito bom. Você consegue direcionar parte da cana, até por questões logísticas, para outras usinas que vão reduzir o custo. Então, o benefício para a gente não são só os 380 milhões de reais, você vai conseguir melhorar a rentabilidade da Vale do Rosário de Santa Elisa de forma significativa. Então, esse é um projeto, por exemplo, que vai ter um impacto acima de 500 milhões de reais na geração de caixa que a gente vai ver, porque você vai ter o benefício da venda da usina e o benefício da redução do custo do canavial, e até você começa a ter uma adequação, porque tem regiões que tem excesso de moagem com pouco canavial. Então, isso é super importante, Thiago. Outras regiões são diferentes, tem usinas que são mais isoladas, não tem um perfil, né? Mas eu não vou ficar abrindo aqui, Thiago, mas tem mais coisas assim. A gente está olhando com muito carinho, tem demanda no mercado, vocês estão vendo algumas transações acontecendo, então a gente continua aqui muito atento e virá mais coisas assim. Em relação ao guidance do ano, a gente está vendo o seguinte, Thiago, CAPEX a gente vai ficar mais perto do bottom, sim, mesmo com o que você está vendo de recuperação no canavial, mas a gente está sendo muito duro aqui no CAPEX de crescimento da companhia e uma parte assim do CAPEX recorrente. Então, isso a gente está confiante na entrega do CAPEX, que a gente não vai ficar mais para o lado do bottom. Agora, no guidance de EBITDA, você tem um risco, por isso que a gente está indo mais para o bottom hoje. Você tem um risco principal, que é a quantidade de produto disponível, com um mix pior de açúcar. Por outro lado, a gente teve uma visão melhor agora no mercado de energia elétrica, que foi bom para a gente já no mês de outubro. Você tem um cenário construtivo de preço de etanol, inclusive o preço de açúcar também sendo construtivo, que a gente está vendo agora. Nas margens de combustível, a gente vê um cenário que também não é ruim, a gente não vê um aumento da sonegação, a gente não vê uma super disponibilidade de produto importado agora, e essa valorização do câmbio também botou pressão, a arbitragem voltou a ficar fechada,
Então, agora, estamos no meio da safra, né, Tiago? Quando pega são 6 meses, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem que tomar cuidado para não... Ainda tem muita água para rolar, né? E também, desculpa, só para falar um pouco, o nosso negócio de Latam, ele vem performando bem melhor do que a gente originalmente tinha imaginado. A Argentina está tendo um resultado muito bom, o Paraguai também, depois da adequação do preço da Argentina com um novo governo lá, parou de ter exportação onerosa da Argentina ao Paraguai, o negócio do Paraguai começou a ficar mais rentável novamente, e o nosso negócio da Argentina está indo muito bem esse ano, então a gente deve ter um ano recorde de novo na Latam, compensando um pouco das perdas que a gente vai ter aqui por menor cana na parte de AB aqui no Brasil. Excelente, Mussa, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, Vicente, seu microfone já está habilitado. Obrigado, Mussa. Obrigado, Carlos, Felipe. Eu tinha 2 perguntas também. A minha primeira é para entrar um pouquinho mais no detalhe da informalidade aqui de curto prazo, né? A gente viu a ANP tirando algumas licenças da Copap. Parece que talvez a entrada de nafta para mistura tem caído um pouco, pelo que a gente tem ouvido. Eu queria ouvir de vocês se isso confere. Como é que está a expectativa para a share, principalmente aqui no Sudeste, com a Copap ficando aí fora de operação? E minha segunda pergunta Mussa, acho que já deixou bem claro aqui onde você quer, onde você deixa a empresa, né? Um pouco dos próximos milestones aí do próximo management, de colher frutos, desalavancar, cortar custo, vender ativos. E eu sei que você vai participar do Call de Cosan, mas se você puder aproveitar nosso momento aqui para comentar um pouquinho sobre o que te anima aí nos próximos passos dentro do grupo, quais serão suas principais metas aí dentro das suas novas atribuições. Obrigado. Vicente, obrigado pelas perguntas. Primeiro, em relação à informalidade de combustíveis, você vê, corroborando o que você falou, a gente vê uma redução na importação de nafta, que é muito bom, então um mercado de gasolina mais saudável, o que é muito bom para o mercado de etanol. Então, a gente está otimista. Vicente, eu não me lembro, e olha que eu estou há mais de 8 anos aqui na Raízen, quase 8 anos na Raízen, olhando esse cenário de mercado de informalidade, a gente está num momento onde eu vejo um alinhamento muito grande de combate a tudo isso, combate assim, não só, eu vejo o Congresso preocupado, o governo preocupado, os governos estaduais preocupados, as diferentes áreas, estou vendo um alinhamento muito maior entre produtor e distribuidor, a gente está aqui nas 2 entidades, eu vejo um alinhamento muito maior entre produtor e distribuidor no combate à sonegação para tornar o etanol um mercado mais saudável para todo mundo, porque hoje o produtor também perde com isso. Quando você tem uma informalidade no etanol, com a sonegação, o preço do etanol fica abaixo do que deveria ficar. Eu acho que todo o setor também de produção se uniu em relação a isso. Então, eu estou otimista. Eu sei que é uma batalha super complexa, mas eu estou otimista de que isso vai mudar e realmente muda o patamar de rentabilidade, e não somente das distribuidoras, da revenda também. O nosso revendedor, que é um revendedor sério, ele se beneficia com tudo isso. Os estados se beneficiam com a arrecadação. Então, esse é um tema que é um ganha, ganha, ganha de todo mundo, e eu vejo isso indo bem, e os indicadores mostram isso, Vicente. Eu sei que é difícil olhar mês a mês pela volatilidade de mercado, às vezes a arbitragem abre, sobe o produto, a margem diminui, mas a tendência, por isso eu acho que vocês têm que sempre olhar um pouco olha a média dos últimos 12 meses, para onde ela está caminhando e o potencial que vem pela frente. E eu acho que o que mais me anima agora, eu acho que a próxima etapa é o etanol, que deveria ser onde deveria ter um grande combate. É mais difícil do que os demais, porque tem uma questão tributária importante para a gente resolver da monofasia, mas tem essa nova lei do Congresso do RenovaBio, que vai tornar crime ambiental não recolhimento e assim por diante. Então, eu acho que vem coisa boa pela frente. Mas é um trabalho de formiguinha, não muda de um dia para o outro. Mas eu estou vendo bons avanços e, mais do que isso, Vicente, eu vejo muita gente alinhada em fazer isso acontecer, desde o judiciário, desde o executivo, desde o legislativo, em todos os fóruns que eu vou.
todo mundo fala do assunto e preocupado, e isso já é um bom sinal. Agora, das minhas atribuições, eu vou deixar no call da Cosan, não vou misturar aqui não, Vicente, estou animado, vou fazer de tudo aqui para ter estou terminando minha integração toda com o Nelson, cara, conheço bastante, tá super boas mãos, eu não vou falar de Cosan aqui no call de Raizen não, no call, quando for falar de Cosan, a gente fala de Cosan no call de Cosan, não vamos misturar não. Perfeito, Mussa, obrigado aí. E sucesso aí nas novas atribuições. Obrigado, Vicente. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Enfeld, da UBS. Por favor, Matheus, seu microfone já está habilitado. Bom dia, Mussa, Carlos Casali, obrigado pelas perguntas. Eu tenho 3 follow-ups aqui. O primeiro é voltando um pouco no impacto de óleo combustível na pergunta da Isa. Entendo que talvez tenha sido um one-off nesse trimestre, mas eu queria entender um pouco o processo dentro da companhia de se montou uma operação que talvez tenha tido um lucro bruto negativo, ou se isso foi um impacto de marcação de hedge negativo, se isso já está desfeito, ou se a companhia saiu desse mercado, ou se alguma coisa nesse processo foi alterado para mudar a operação daqui para frente, mas tentando entender até o processo da companhia nesses movimentos, nessas tentativas, do que talvez o impacto desse trimestre especificamente. Daí meu segundo follow-up é em CAPEX de manutenção do canavial. A companhia tem rodado em 6,5 bi por safra. O quanto disso dá para pensar como um novo patamar de recorrente, ou o quanto disso tem um CAPEX que foi maior para fazer toda essa reforma de produtividade da companhia, que agora está praticamente, ou está próxima de concluída. Minha dúvida é se existe espaço para um CAPEX de manutenção do canavial, um CAPEX de canavial no geral, um pouco menor do que esses 6 bi que tem rodado. E meu último follow-up é na margem de contribuição do E2G, mostraram ali os 6 meses da safra, mas talvez o implícito desse trimestre especificamente tenha sido até bem acima do que foi o primeiro tri. Como é que isso conversa com aquela expectativa de margem EBITDA de 50% do E2G, e se na visão de vocês já dá para ter uma validação dessa premissa com o que vocês estão vendo da nova planta. É isso, obrigado. Legal, Matheus. Vamos lá, 3 perguntas. Do óleo combustível, assim, a gente tem uma área muito ativa aqui de trading, obviamente, para toda importação de diesel, para comercialização de etanol. E aqui a gente errou, não tem outra palavra, a gente errou realmente na avaliação de risco, até para montar o processo. Então, a falha foi muito mais na montagem do processo do que na ideia em si. Então, é um on-off sim, a gente não tem isso como algo que vai continuar acontecendo na companhia, já foi corrigido. A demora que a gente teve de algumas licenças de saírem, que prejudicou a gente em fazer a transação, isso já foi corrigido. Então, isso não espere aparecer isso no balanço da companhia daqui para frente. O CAPEX de manutenção, o que você tem lá? Você tem, obviamente, sempre tem inflação pressionando. O que a gente está vendo, de forma geral, nas commodities do mundo, até o açúcar está mais resiliente, mas as demais commodities, soja, milho, elas caíram de preço. Então, você vê uma pequena queda até nos insumos. Daqui para frente. O que a gente tem a mais, Matheus, nos últimos anos, a gente teve, por exemplo, muito combate à praga, como a gente estava com um canavial com maior infestação. Por exemplo, um nível de aplicação de herbicida não estava acima do normal. Isso tende a normalizar. Então, tem sim uma tendência de baixa no CAPEX recorrente. Sempre vai ter que olhar agora como é que é a inflação dos insumos, principalmente dos fertilizantes e simples. Mas hoje, quando você pegar nos últimos 4 anos, 3 anos e meio, a gente aumentou sim a quantidade de investimento para recuperar o canavial e agora está passando. Um exemplo claro, esse que eu falei, quanto à aplicação de herbicida para combate algumas pragas, que você tinha uma infestação e você não pode parar de aplicar até essa infestação acabar. E aí você, daí para frente, para e reduz a aplicação de herbicida. Então, esse é um exemplo que aconteceu muito, por exemplo, na região de Piracicaba, que agora a gente está normalizando a aplicação a partir do ano que vem. Então, você tem que esperar, sim, uma leve redução, mas vai depender muito do custo dos insumos daqui para frente. Acho que o mundo inteiro teve uma mudança de patamar de custo
em diversos supply chain que a gente vê no mundo, não só na agricultura, mas eu vejo mais um viés de baixa no nosso lado para uma aplicação menor de alguns insumos. De forma geral, a gente está vendo preços melhores de insumos. Então, acho que vai ter uma normalização, mas não é muito diferente do que está aqui não, Matheus, mas é uma normalização um pouco para baixo, tá? No E2G em margem de contribuição, o que a gente tem aqui? O principal indicador para a gente é um indicador de quanto você consegue rodar a planta e porque o bagaço está dado, a quantidade de enzima que a gente está rodando lá na planta está dada, realmente é o uptime da planta, a planta ficar rodando num período de tempo maior. A gente já conseguiu bater na Bonfim diversos recordes de produção, tanto diário como semanal, que dão para a gente a confiança de que após esse ramp-up a gente vai chegar lá. Então, todos os indicadores principais de conversão de bagaço em etanol, o uso de enzima por metro cúbico e produtividade sustentada da planta por um período, indicam que a gente está no caminho correto. Por isso que quando você conversa com o meu time de operação, o grau de confiança é muito alto. Mas, de novo, é um ramp-up. A gente não previa ter um problema num tanque, na fundação civil de um tanque, e isso é um erro nosso. A gente tem que... Isso prejudica a produtividade. Então, a gente tem que ter certeza que nas novas plantas a gente não vai cometer os mesmos erros que a gente teve na Bonfim, no start da planta. Mas os principais indicadores, Matheus, que garantem essa rentabilidade, essa margem, a gente alcançou em momentos diferentes. Agora tem que ser sustentável para se provar. O preço está dado, ou seja, a gente tem um bom preço na nossa conta e a gente tem um bom controle agora da situação. Depende só da gente para entregar a margem de contribuição e gerar caixa no E2G, mas a confiança está muito alta. E eu só queria ressaltar, bom dia, Matheus, que a companhia vai seguir com a lógica de aumentando o nível das informações financeiras a respeito disso, para que a gente materialize os benefícios do E2G, seja a gente indo para a visão de margem EBITDA, seja posteriormente com a estabilidade dos volumes e indicadores da gente ter também a geração primária de caixa do programa, tá? A gente está vendo ainda, aproveitando a pergunta, né? O mercado spot continua com preços muito elevados do E2G. Então, a gente tem... Lembra que a gente está contratado em 80% e tem um volume excedente. Então, a gente conseguir produzir acima tem um baita benefício de capturar o benefício do mercado spot. Como a gente é praticamente o único produtor mundial hoje, ainda tem muita demanda pagando um prêmio muito interessante no E2G no mercado spot. Que isso, para mim, é coisas que a gente não botou no nosso modelo como sendo grandes upsides. Então, quanto antes a gente conseguir produzir, mais rápido a gente captura esse mercado spot e também a tecnologia começa a ficar visível para todo mundo, a rentabilidade, como isso pode ser propagado para fora da raiz, né? Perfeito, obrigado, Mussa, Carlos. Nossa última pergunta vem de Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, Bruno, seu microfone já está habilitado. Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho um follow-up e uma pergunta. Voltando na questão do guidance, né? Quando a gente olha o midpoint do EBITDA, ele implica que vocês teriam que crescer o resultado um pouco mais de 50% para atingir lá o midpoint, né? Ou pouco mais de 40% para atingir o low, que nos parece assim, talvez um pouco desafiador, né? Então, eu queria pegar a cabeça de vocês de quão confiante a companhia está que esse tipo de crescimento possa ser vislumbrado agora para a segunda metade do ano safra, né? E a segunda pergunta, Mussa, eu entendo que as discussões de Cosan vão ficar para o call da Cosan, mas se a gente talvez olhar para o passado, né? Então, nesses últimos 8 anos, na sua avaliação, o que de melhor a Raízen entregou durante todo esse período e talvez o que tenha te frustrado e poderia ter acontecido num pace mais rápido? Obrigado. Legal, Bruno. Assim, do guidance, como eu te falei, acho que a resposta é muito parecida da outra pergunta, se não me engano, não sei se foi o Vicente ou foi o Thiago que falou, foi do Thiago, né? A gente continua aqui, ainda está na metade da safra, para depender muito de preço de etanol na entre safra, esse é um ponto muito importante.
Por isso que a gente não está olhando mais o mid do guidance, é mais para o low mesmo, porque o nosso grande handicap agora, o que a gente está com dificuldade é a quantidade de produto que a gente vai ter no final do ano, com a frustração do clima e da queimada que tirou da gente. Então, para mim, esse é o principal problema. O que a gente tem hoje de upsides a gente continua construtivo no mercado de etanol. Compara o mercado de etanol desse ano, Bruno, com o mesmo período do ano passado, e você vê o preço como está muito diferente, e o volume comercializado vem na faixa de 1,9 bilhões de litros por mês, que é um volume muito alto. Isso indica também construção de preço para entre safra, e tem lá a volta de alguns impostos, lá, se não me engano, em fevereiro ou janeiro, que deveriam tornar o etanol ainda mais competitivo. Então, o etanol, mas, de novo, se o mercado de petróleo caísse, a gasolina caísse, a Petrobras repassar, então tem um imponderável aqui sim, sem dúvida nenhuma. As margens de combustível vai depender muito dessa questão da ilegalidade, o quanto que essas margens vão sustentar. A gente continua acreditando em margens acima, lá, como a gente falou, dos R$ 150 por metro cúbico, que é o que está no nosso plano para entregar, e a Argentina e Paraguai entregando acima do plano para compensar um pouco essa perda de produto que a gente está tendo do outro lado. Por isso que a gente chega com essa... Agora está no meio do ano ainda, Bruno, é difícil falar do que seria as grandes, mas ainda tem muita água para rolar. Então, acho que a nova administração aqui vai reiterar ou não, quando tiver no próximo call, vai tomar par de toda a situação e poder dar um número melhor. Mas hoje a nossa visão é que tem alguns upsides aqui que a gente pode ter, alguns downsides que a gente já teve, né, como é o caso da total de produção, mas tem números melhores aparecendo na América Latina, na Latam, para compensar, né? Falando dos 8 anos, é difícil falar aqui num call, Bruno. Tem muita coisa legal, né, de que eu participei aqui, desde várias aquisições bacanas, todo esse modelo de crescimento da jornada de produtividade agrícola. Acho que a mudança do patamar de margem de combustíveis, tem muita coisa aqui. Me arrependo de pouca coisa aqui, Bruno. Acho que eu tenho adoro a companhia, estou indo lá para o conselho, continuo aqui torcendo, super. Eu acho que todo mundo que chega novo sempre tem coisa nova para fazer. Vamos fazer um trabalho, tomara que faça um trabalho muito melhor do que o meu mesmo, e continue crescendo a companhia e sendo um sucesso. Então, não tenho arrependimento não, Bruno. Obrigado pela pergunta. Hein? Obrigado, Mussa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas escritas que não foram abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de relações com investidores. Gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Carlos Moura para que faça as considerações finais. Primeiramente, agradecer a todos os colaboradores aqui da companhia, do mais simples e humilde estagiário até conselho de administração, diretoria, meus companheiros de comitê executivo aqui pelo aprendizado, pelo convívio ao longo desses anos. Agradecer também a vocês da comunidade financeira por todos os desafios, por todas as questões, por todos os pontos que a gente sempre discutiu aqui. Acho que a companhia evoluiu muito na forma com que divulga seus resultados ao mercado e também o modelo de apuração de resultados internamente, o que facilita a nossa tomada de decisão. E desejar votos de sucesso, felicidades para o Nelson, para o Rafa, para toda a diretoria, para todos os funcionários da Raízen, e desejar muita prosperidade nesse novo ciclo. Vou passar para o Mussa aqui fazer suas considerações finais. Depois desse discurso do Carlos aqui, mas acho que o sentimento é o mesmo, um agradecimento pessoal aí, os analistas todos que a gente conversou muito desde o IPO da companhia, a gente segue vocês, conhece vocês e vocês são sempre super críticos quando tem que ser críticos e ajuda a gente a pensar. Então, obrigado por todo esse período de convívio, muito bacana. Espero continuar comendo com vocês aí lá na COSAN também, com alguns de vocês fazendo outras histórias aqui. E agradecer todo o time aí da GRI, da Raízen, que fez um trabalho incrível. São anos aí de convívio com o Casale, com todo o time e todo o meu time que fez, né, um super sucesso esses anos de Raízen. Eu deixo para trás aqui um coração apertado e uma torcida enorme aí, e boa sorte aí para o Nelson que está chegando junto com o Rafa. Tenho certeza que vão levar a companhia para outro patamar, fazer coisas que a gente não fez e vão entregar um resultado ainda melhor. Então, obrigado, pessoal. Vamos em frente.
Encerrada a apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano safra 2024-25 da Raizen SA. A equipe de relações com investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigado aos participantes e boa tarde.